5 milhões de crianças jogam Roblox diariamente no Brasil. Milhares buscam por mods e hacks. Poucos sabem o risco real. Você já viu vídeos no YouTube prometendo alguma vantagem em algum jogo? Com Roblox não é diferente. Robux infinito, mods secretos ou hacks para Roblox. Pois é, eu desmascarei um esquema que está usando exatamente esses vídeos para invadir computadores de crianças e adolescentes. Meu nome é Drake, sou analista de malware e pesquisador de cibersegurança. No vídeo de hoje, vou mostrar os bastidores de uma operação criminosa que chamei de Operação Modder. Vamos começar entendendo por que isso é tão grave. O Roblox é uma das maiores plataformas de jogos do mundo. São mais de 200 milhões de usuários ativos por mês, sendo que mais da metade tem menos de 16 anos. Mas o que muitos pais não sabem é que a plataforma já foi palco de diversos escândalos envolvendo segurança e exploração de menores. Em 2022, a Bloomberg revelou que pedófilos usavam Roblox para aliciar crianças. Em 2024, o próprio Roblox pagou multas milionárias por violações de privacidade infantil. Agora, em 2026, identificamos uma nova ameaça. Dessa vez, os criminosos não estão dentro do jogo, eles estão usando o interesse do jogo, pelo jogo, para infectar computadores. E o pior, a vítima nem precisa ter o Roblox muitas vezes instalado, apenas a curiosidade de se tornar talvez uma pessoa que tenha vantagem nesse jogo um dia. Antes de entrar na análise técnica, é fundamental estabelecer alguns conceitos chaves que sustentam todo esse ecossistema invisível da internet, um ambiente onde existem agentes com interesses distintos operando em lados opostos. De um lado, temos a vítima, do outro, o atacante. E entre esses dois pontos existe uma relação dinâmica, muitas vezes invisível, construída por exploração, manipulação e oportunidade. Dentro desse cenário, milhares de pessoas são diariamente expostas e infectadas por malwares, enquanto grupos organizados atuam com um único objetivo: explorar vulnerabilidades, sejam elas técnicas ou humanas, para obter vantagem. E é justamente aqui que entra o elemento mais importante de todos. Mais do que códigos sofisticados, exploits complexos ou infraestruturas avançadas, o principal vetor de ataque continua sendo o comportamento humano. E esse vetor se chama engenharia social. É através dela que atacantes manipulam percepções, criam urgência, exploram confiança e induzem decisões que, em condições normais, não seriam tomadas. Se você não compreender profundamente esse conceito, todo o restante, desde a análise de malware, que eu irei fazer em seguida, até as estratégias de defesa, que eu também vou comentar, será superficial. Bom, engenharia social é uma técnica de exploração baseada em comportamento humano, cujo objetivo é induzir uma pessoa a tomar uma ação que comprometa a segurança de um sistema, informação ou ambiente. Tecnicamente, ela se apoia em 3 pilares: psicologia cognitiva, como os humanos tomam decisões; manipulação de contexto, criar cenários convincentes; ou quebra de confiança, que é a construção artificial dessa confiança. Diferente de um exploit tradicional, que explora falhas de software, aqui o exploit é o próprio ser humano. Engenharia social, ela funciona porque explora vieses cognitivos como autoridade, urgência, escassez, confiança ou curiosidade. Isso foi amplamente estudado dentro da psicologia social e também comportamento humano aplicado à segurança. Engenharia social não nasceu com hackers, ela é muito mais antiga. Serviços como CIA, KGB ou MI6 utilizam essas técnicas há décadas em operações de recrutamento de informantes, interrogatórios, infiltração, espionagem corporativa e estatal. Exemplo clássico: um agente não invade um sistema diretamente. Ele se aproxima de um funcionário, ganha confiança ao longo do tempo, coleta pequenas informações e usa essas informações para escalar acesso. Isso é engenharia social pura, só que offline. No contexto de cibersegurança, ela é usada para phishing, e-mails falsos imitando empresas reais; spear phishing, um ataque direcionado personalizado de phishing; pretexting, criação de um personagem; baiting, uso de iscas, como por exemplo um pendrive infectado deixado no local, download gratuito com malware, enfim. No caso de hoje, que eu vou estar analisando aqui com vocês, que eu passei algumas semanas me debruçando em cima dele, vi um mecanismo muito interessante. Este grupo utilizou de canais no YouTube reais, provavelmente obtidos através de
hacks ou de compra na dark web desses canais que foram invadidos sobre algum pretexto para passar a emitir esses vídeos divulgando esses cheats. Se você perceber, quando eu entrei nesses canais, não eram canais que falavam sobre esse tema, eram canais que falavam sobre outros assuntos e passaram a divulgar esses cheats no seu canal. Bom, agora que você já entendeu o que é engenharia social, vamos para o que interessa, vamos para a análise de malware de fato, tá? Para a parte técnica. Esse ataque ele não começa com código, né? Ele começa com um vídeo no YouTube, que é a parte de engenharia social. É um mecanismo de distribuição, um vetor de distribuição, ao qual esse grupo em específico utilizou para poder encontrar vítimas, né? E o mais estranho é que esses canais não eram sobre essa temática, né, de cheats para jogos, etc. Eram canais me deu bastante curiosidade, né? De música, de dança, entretenimento, viagens, e de repente começaram a postar vídeos sobre cheats de Roblox, né? Isso por si só já é um sinal clássico de comportamento, de comprometimento, né? Ou a venda de canal de forma maliciosa, né? Você percebe o padrão? Público-alvo: jovens, jogadores, curiosos. Você pega um público altamente engajado e oferece vantagem dentro de um jogo. Isso não é sobre hackear sistemas, é sobre algo que vai um pouco mais além disso. Um ponto importante que eu quero lembrar para vocês aqui é que o público aqui é um infanto-juvenil que já traz uma certa estranheza pra gente, né, mediante a todas as maldades que a gente vê no mundo atualmente. E lembrando, eu vou trazer um ponto muito importante aqui, que pode ser um vetor de entrada, utilizar o público infanto-juvenil como uma primeira barreira, né, a ser quebrada, né, para infectar um alvo em específico. Pode ser o dispositivo daquela criança. E através do dispositivo daquela criança, muitas crianças hoje, que eu acho errado, têm o próprio celular, têm o próprio computador, os pais não supervisionam, né? Isso pode trazer problemas futuros e problemas em cadeia. Muitas dessas crianças utilizam meios de pagamento dos pais, cartões de crédito, para poder comprar as coisas em jogo, com permissão ou não. E vocês vão entender algumas funções maliciosas que esses malwares possuem aqui, que eu quero trazer de alerta para vocês. Os vídeos, eles levavam para um download hospedado no Mediafire, né? O upload indicava a origem nos Estados Unidos, mas isso não significa absolutamente nada, porque isso pode ser burlado, né? A infraestrutura pode ser mascarada, então o atacante raramente está onde parece estar nesse primeiro momento aí. Foi aí que eu baixei o arquivo e comecei a análise. O nome do arquivo é essa porcaria aqui em cima, e logo de cara os indícios já começaram a ficar mais claros, né? Uma execução meio suspeita, comunicação externa, começou a fazer um push, conexão com domínio já suspeito, esse executável já começa a se comunicar com o servidor externo imediatamente após a execução. Dentro do binário existe uma chave AES hardcoded. Isso significa que os dados são criptografados antes de serem enviados. Ou seja, mesmo que alguém intercepte, não consegue ler de uma forma muito facilitada. Depois de rodar, ele envia um comando para o servidor de comando e controle. O comando é o get payload e recebe um segundo malware ainda mais completo. Esse segundo payload é salvo com nomes de processos legítimos do Windows: svc host.exe e runtimebroker.exe. Isso é uma técnica clássica de evasão. E aqui é onde a coisa começa a ficar mais séria. Senhas, cookies, sessões, carteiras cripto, Discord, Telegram, FTPs, arquivos locais, basicamente sua vida digital inteira. Os dados não ficam só no servidor, eles são enviados para bots no Telegram, ou seja, o atacante ele recebe em tempo real no celular as informações. Tecnicamente, esse malware é classificado como Trojan Stealer, né, da família Santa Stealer, um dos mais comuns e mais perigosos atualmente. Mas o mais preocupante aqui não é o malware, é o vetor de distribuição. Estamos falando de uma campanha claramente direcionada a jovens, Roblox, cheats, conteúdo viral. Isso é engenharia social altamente contextualizada. E a maioria das vítimas nem sabe que foi infectada. Contas roubadas, criptomoedas drenadas, ou utilizando esses computadores, esses dispositivos para fazer mineração, acessos invadidos, compartilhados, vendidos em outros canais.
Eu vou disponibilizar a análise técnica completa dos hashes, os indicadores, toda a parte comportamental, toda a parte de comportamento em cima desse malware, como que ele se comporta, tá? Aqui eu vou trazer um spoilerzinho para vocês que gostam dessa área. Vou detalhar aqui em um minutinho para vocês mais ou menos como é que funciona, mas eu vou deixar o material aqui embaixo detalhado para vocês. Bom, rodei o malware em um ambiente isolado, obviamente, e em menos de 30 segundos, como vocês podem perceber aqui no vídeo, ele já criou pastas ocultas, adicionou exclusões no registro, coletou dados de navegadores falsos, tentou se conectar ao Telegram, tá, de forma direta. Felizmente, né, obviamente aqui é num ambiente controlado, tá? Vou entrar em alguns detalhes sobre as funções que eu consegui encontrar ali dentro, fazendo engenharia reversa principalmente. O interessante é que a gente encontra o seguinte: após executar, e o cheat ele realmente abre, tá? Para ganhar tempo, ele realmente funciona. Eu fiz um teste na máquina, ele funciona de fato, mas debaixo dos panos ali, algumas coisinhas estão acontecendo. O ataque ele começa com um comando via PowerShell altamente ofuscado. Eu vou mostrar aqui para vocês, ele já decodificado. O qual o loader ele faz o seguinte: como eu comentei, ele cria pastas ocultas no AppData, ele adiciona exclusões no Windows Defender, ele cria tarefas agendadas para persistência, e ele baixa um próximo Stiller, tá? Aqui começa a ficar bem interessante. Separei algumas strings para vocês que eu consegui encontrar quando eu fiz o Xdump, e algumas coisas chamaram a atenção. .text, .rdata, .rsrc, .rsrc é a parte de recursos, então ícones para poder enganar e etc. Mas o que chama bastante atenção é o rdata, tá? Olha o que a gente encontra aqui, dando uma olhadinha um pouco mais a fundo. A gente percebe que o foco aqui, ó, na verdade no .text, foi justamente dar uma varredura dentro de locais específicos, tá? Como por exemplo o navegador Chrome, navegador Opera, Discord, né? Depois criava tarefas para poder reiniciar. Antes disso desabilitava o Windows Defender, né? E ele, obviamente, esse api.telegram.org é uma parte que ele começava a se comunicar com o bot no Telegram. Inclusive, um ponto positivo foi que eu consegui encontrar esse token, né? Eu consegui interceptar, eu consegui achar esse token que ele fazia a autenticação com o Telegram. Eu fiz a denúncia no canal oficial do Telegram em relação a isso. O servidor deles lá caiu, tá? Esse bot, ele chegou a cair, mas a gente sabe que daqui a pouco essas pessoas voltam a fazer esse tipo de coisa novamente. O meu intuito aqui é mais alertar vocês, tá? Alguns outros pontos interessantes: a string do user agente falso, né? Então ele utilizava ali um user agente falso para poder se disfarçar de navegador, né? E aqui nesse caso o Chrome, para ele não levantar nenhum tipo de suspeita no tráfego de rede, tá? A matriz toda completinha eu vou deixar para vocês aqui, principalmente para quem é profissional, me acompanha aqui, se interessa por essa área. O objetivo aqui desse vídeo principalmente é alertar vocês que estão me assistindo, sejam pais, têm filhos ou são jovens e estão me assistindo, sobre o cuidado. Você não precisa ter cuidado, focar em segurança, cuidado pessoal quando você sai da sua casa e atravessa a rua somente, não. Um dos maiores perigos que a gente está sendo exposto diariamente está na palma da nossa mão, está dentro da nossa casa. Então, o meu foco aqui com esse vídeo é alertar vocês para esses cuidados.